Olá a todos, sejam bem-vindos. Nos últimos programas, temos nos aventurado em um território fascinante, a imortalidade da consciência. Um tema que, para muitos, pode parecer nebuloso, mas que, ao mesmo tempo, abre uma porta para reflexões profundas sobre o verdadeiro sentido da nossa existência. No episódio anterior, tocamos brevemente em uma das hipóteses mais antigas e debatidas, a reencarnação. Apresentamos alguns dados e considerações iniciais, mas sentimos que esse é um assunto que merece ser explorado com mais atenção. Hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos questionar, analisar e, talvez, até desafiar algumas de nossas próprias convicções. Será que a vida realmente continua em outro plano? O que dizem as tradições antigas e as novas perspectivas sobre este tema? Convido todos a embarcarem conosco nesta reflexão, que pode não nos dar respostas definitivas, mas certamente nos levará a questionamentos importantes sobre o que significa existir. Fiquem conosco, porque o programa de hoje promete provocar algumas das nossas crenças mais arraigadas. Hoje a ideia de reencarnação é amplamente aceita. A crença de que a alma ou essência de uma pessoa, após a morte, renasce em um novo corpo para iniciar uma nova vida. Esta crença existiu em diferentes culturas e religiões ao longo da história e ainda hoje é um tema de debate e fascínio. Existem diferentes ideias sobre como funciona a reencarnação. Ciclo de nascimento, morte e renascimento. Alguns acreditam que a alma passa por um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento, aprendendo e evoluindo a cada vida. Karma. A reencarnação pode estar ligada ao conceito de karma, onde as ações de uma pessoa em uma vida influenciam seu destino na próxima. Escolha. Algumas tradições acreditam que a alma pode escolher onde e como reencarnar. Não há nenhuma evidência científica definitiva para provar a existência da reencarnação. No entanto, existem alguns casos documentados de crianças que parecem ter memórias de vidas passadas. Esses casos, embora controversos, abriram portas para pesquisas e debates sobre a possibilidade da reencarnação. Eu recomendo que você investigue e leia diferentes perspectivas. Você pode encontrar livros, artigos e sites que exploram esse tema sob diferentes pontos de vista. Existem várias maneiras pelas quais as verdades do plano espiritual sempre foram reveladas em nosso plano material. Ao longo dos tempos, estas revelações têm sido envoltas em mistério, muitas vezes tratadas como tabu. No entanto, graças à conectividade e à crescente abertura para explorar o desconhecido, estamos presenciando um despertar coletivo. O que antes era considerado esotérico ou reservado a poucos, agora está vindo à tona. Cada vez mais pessoas confessam ter tido experiências místicas, que desafiam a compreensão convencional e nos convidam a refletir sobre a natureza da existência. Por exemplo, há casos de crianças que relembram vidas passadas com uma clareza impressionante, bem como sessões de hipnose regressiva realizadas por profissionais qualificados, que revelam memórias de vidas anteriores. Esses relatos, embora controversos para alguns, levantam questões fascinantes sobre a continuidade da alma. Gostaria de saber o que você pode nos dizer sobre esses conceitos tão intrigantes e o que eles podem significar para o nosso entendimento da vida. A alma, em sua essência, não está sujeita ao tempo linear como o conhecemos. Ela existe em um contínuo presente, onde o passado e o futuro se entrelaçam de maneira fluida. Essa perspectiva nos permite considerar que a alma aprende e evolui através de múltiplas reencarnações. A reencarnação, essa crença ancestral e fascinante, nos convida a refletir profundamente sobre a essência do nosso ser e a sua jornada ao longo do tempo e da existência. É uma ideia que tem cativado culturas e religiões ao longo da história, tecendo um véu de mistério sobre o destino da alma após a morte. O que realmente acontece com a consciência após a morte do corpo físico? Será que ela simplesmente deixa de existir, ou será que continua sua jornada em um novo corpo, em uma nova vida? Se a consciência for realmente imortal, é possível que ela reencarne em diferentes corpos ao longo do tempo.
Isso poderia explicar por que algumas pessoas experimentam sensações de déjà vu ou sentem uma conexão inexplicável com determinados lugares ou momentos, como se já tivessem estado ali antes. Seria essa alma reconhecendo fragmentos de suas vidas passadas? É importante notar que a crença na reencarnação varia entre diferentes culturas e sistemas de crenças. Algumas tradições religiosas abraçam como uma verdade fundamental, enquanto outras a veem com ceticismo. Mesmo dentro de uma mesma tradição, as perspectivas sobre o tema podem diferir significativamente. A aceitação ou rejeição da reencarnação depende em grande parte das crenças individuais e das interpretações pessoais dos ensinamentos religiosos. No entanto, independentemente de nossas crenças, a ideia de que nossa consciência possa transcender a morte e continuar sua jornada é algo que nos toca profundamente, convidando-nos a explorar os mistérios da alma e a nossa própria existência. No hinduísmo, por exemplo, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, samsara, está ligado ao karma, a lei de causa e efeito que determina as condições de cada nova vida. O budismo, por outro lado, não nega a reencarnação, mas enfatiza a importância do presente e da busca pelo nirvana, um estado de libertação do ciclo do samsara. Karma é um conceito das religiões dármicas, como o hinduísmo e o budismo, que foi integrado a outras filosofias e práticas espirituais. Sugere que nossas ações, tanto positivas quanto negativas, têm consequências em nossas vidas. Abordamos brevemente alguns aspectos do karma, mas acho que hoje iremos revelá-lo um pouco mais. Discutimos também a ideia de que as religiões desempenham um papel fundamental como mediadoras entre os planos espiritual e terreno, utilizando diversas ferramentas que nos permitem compreender verdades que de outra forma seriam difíceis de compreender. Demos vários exemplos, inclusive karma. Talvez você possa encontrar em nossas conversas anteriores uma analogia com uma tabela de valores que nos aproxima ou se afasta de níveis vibratórios energéticos altos e baixos, correlacionados com o céu e o inferno. Se tomarmos ações positivas, geramos karma positivo, o que significa que provavelmente vivenciaremos eventos favoráveis no futuro. Se as nossas ações forem negativas, geramos karma negativo, o que pode resultar em consequências desfavoráveis. A analogia de uma tabela de valores que nos aproxima ou nos afasta dos níveis vibratórios é uma forma útil de compreender o karma. As ações positivas nos aproximam das vibrações elevadas, enquanto as ações negativas nos afastam. É importante dissociar o conceito de alma de doutrinas religiosas específicas. A evolução da alma é um processo universal que abrange todos os seres vivos, independentemente das suas crenças ou tradições. A alma, como essência energética e vibratória, busca alcançar um estado de equilíbrio e harmonia por meio do aprendizado e da experiência. Esta jornada de aprendizagem não é limitada por dogmas religiosos, mas ocorre no plano espiritual, onde a alma vivencia uma variedade de situações e emoções que não são possíveis no plano físico. Na Terra, a alma enfrenta uma ampla gama de experiências, tanto positivas quanto negativas. Raiva, ódio, carência, doença, frio, fome e cansaço são exemplos das experiências que a alma necessita para compreender a complexidade da existência. Estas experiências, embora difíceis, são oportunidades para desenvolver compaixão, empatia e resiliência. Ao mesmo tempo, a alma aprende também as virtudes, solidariedade, generosidade, amor e bondade. Estas qualidades são essenciais para alcançar o estado de equilíbrio e harmonia que a alma procura. Outra analogia é a da semeadura e da colheita. O que semeamos, nossas ações, determinará o que colheremos, as consequências. Além da recompensa e da punição, o karma não é um sistema de recompensa e punição. Seu objetivo é buscar gerar aprendizado e evolução espiritual. Porém, numa realidade temporal como a da alma, ela tem a eternidade para atingir esse estado. As consequências do karma podem ser imediatas. Algumas consequências do karma se manifestam na mesma vida em que a ação é realizada. Outros podem manifestar-se em vidas futuras,
quando forem incluídos no plano da alma para a próxima encarnação. As experiências nos ajudam a aprender e crescer como seres espirituais. Embora a reencarnação não seja um fato científico comprovado, alguns pesquisadores dedicaram suas carreiras ao estudo desse fenômeno. As experiências de vidas passadas nas crianças são um dos fenômenos que mais intrigam em relação à reencarnação. Algumas crianças pequenas relatam detalhes específicos de lugares, pessoas e acontecimentos que parecem não pertencer ao seu presente, reconhecendo até nomes, datas e lugares com precisão. Outros possuem habilidades que não correspondem à sua idade atual. Esses casos, embora intrigantes, exigem uma análise cuidadosa para descartar a influência do ambiente familiar ou da sugestão. Embora essas histórias sejam cativantes, é importante abordá-las com cautela. A sugestão e a influência do ambiente familiar e da imaginação podem desempenhar um papel importante nessas memórias. Certas crianças podem sentir fobias ou atrações inexplicáveis por lugares, pessoas ou mesmo objetos que parecem ter uma conexão com uma vida passada. Esses sentimentos podem ser tão intensos que têm um impacto significativo na sua vida atual. É comum que as crianças apresentem sinais de saudade de um determinado tempo e lugar que não corresponde à sua vida atual, comportamento incomum, pois agem ou se comportam de uma forma que não se adequa à sua idade ou ambiente familiar, como se estivessem imitando outros. Alguém de outra época. Da mesma forma, conhecimentos específicos demonstram conhecimento sobre temas que não aprenderam na vida atual. Pode haver mais coisas que nos fazem presumir que a criança se lembra de vidas passadas, tais como: as marcas de nascença podem já coincidir com feridas ou cicatrizes da vida que dizem lembrar. Sonhos recorrentes. Eles têm sonhos vívidos e recorrentes que parecem ser memórias de uma vida anterior. É importante ter em conta a influência do ambiente. As crianças podem ser influenciadas pelas crenças e expectativas dos seus pais ou familiares. Sugestão. A sugestão pode levar as crianças a acreditar que têm memórias de vidas passadas que não são realmente reais. Avaliação profissional. É fundamental que um profissional qualificado avalie a criança para descartar outras causas de suas vivências, como distúrbios psicológicos ou problemas de aprendizagem. Existem numerosos casos documentados de crianças que parecem ter memórias de vidas passadas. Alguns dos casos mais conhecidos são: Ryan Mons. Ele afirmou se lembrar de ter sido piloto de caça na Segunda Guerra Mundial. Cameron Macaulay. Ele disse que se lembrava de ser um ator de Hollywood na década de 1930. As crianças que manifestam características que sugerem memórias de vidas passadas geralmente o fazem entre as idades de 2 e 6 anos. É nesta fase que o seu desenvolvimento cognitivo e linguístico lhes permite começar a expressar estas experiências. Nem todas as crianças que têm memórias de vidas passadas as manifestam na mesma idade. Algumas crianças podem ter essas memórias de forma fragmentada ou esporádica. E a maioria acaba esquecendo essas memórias à medida que envelhecem e se integram às suas vidas atuais. Entre as crianças, estima-se que entre 2% e 7% relatam ter memórias de vidas passadas. E entre os adultos é menos comum relatar essas lembranças. Estima-se que apenas cerca de 1% dos adultos o façam. As possíveis causas citadas para isso podem ser: que os cérebros das crianças estão em constante desenvolvimento, o que pode torná-las mais receptivas à informação de outras vidas. A plasticidade neural, a capacidade do cérebro de mudar e adaptar-se, é maior nas crianças do que nos adultos. Que as crianças têm uma maior capacidade de admiração e uma mente mais aberta ao inexplicável. À medida que os adultos envelhecem, podem esquecer ou reprimir as memórias de vidas passadas. Algumas culturas são mais abertas à ideia de reencarnação do que outras, o que pode influenciar a frequência com que os adultos relatam memórias de vidas passadas. Uno de los casos más conocidos de reencarnación a nivel mundial es el de Santi Devi, una niña india nacida en 1926 en Delhi. A la edad de 4 años, Santi comenzó a hablar sobre su vida pasada en la ciudad de Mathura, a unos 145 kilómetros de Delhi. Afirmó haber sido una mujer llamada Lugdi Devi,
quien murió 10 días después de dar a luz a su hijo. Lo que hizo este caso especialmente notable fue que Santi Devi pudo proporcionar detalles precisos sobre la vida de Lugdi Devi, como su casa, el nombre de su esposo y detalles de la vida cotidiana. Cuando se investigó, se descubrió que los detalles proporcionados por Santi coincidían con la vida real de una mujer llamada Lugdi Devi, quien había fallecido en Mathura unos años antes del nacimiento de Santi. Este caso fue investigado por diversas autoridades, incluyendo al prominente líder Mahatma Gandhi, quien organizó un comité para examinar el caso. El caso de Santi Devi ha sido uno de los más documentados y discutidos en el ámbito de la reencarnación. Nació en 1926 en Delhi, India, y desde temprana edad, Santi comenzó a recordar su vida pasada con una claridad sorprendente. A los 4 años, comenzó a hablar de su esposo, su casa en Mathura, y detalles específicos de su vida anterior como Lugdi Devi, una mujer que había muerto en 1925, poco después de dar a luz. Lo que hace este caso particularmente intrigante es la precisión con la que Santi describió lugares y personas que nunca había conocido en su vida actual. Por ejemplo, pudo identificar a su supuesto esposo de la vida pasada, Kedar Nath, en una reunión organizada para verificar sus afirmaciones. Además, reconoció a miembros de la familia y detalles del hogar, como la disposición de los muebles y objetos en la casa de Mathura, donde Lugdi Devi había vivido. El caso atrajo la atención de varias personalidades influyentes en la India, incluido Mahatma Gandhi, quien organizó un comité de investigación en 1935 para estudiar las afirmaciones de Santi Devi. El comité, compuesto por 15 personas, viajó con Santi a Mathura para verificar sus recuerdos. A lo largo del viaje, Santi continuó reconociendo lugares y personas, reafirmando su conexión con su vida pasada. El informe del comité concluyó que las afirmaciones de Santi eran notablemente precisas y difíciles de explicar por medios convencionales. Además de la investigación inicial, el caso de Santi Devi ha sido estudiado por varios investigadores a lo largo de los años, incluidos los académicos occidentales como Jan Stevenson, un psiquiatra que dedicó gran parte de su carrera a estudiar casos de reencarnación en niños. En su libro 20 Cases Suggestive of Reincarnation, Stevenson dedicó un capítulo al caso de Santi Devi, considerándolo uno de los más convincentes y mejor documentados. La historia de Santi Devi sigue siendo uno de los casos de reencarnación más citados en todo el mundo, y continúa inspirando debates sobre la naturaleza de la conciencia, la vida después de la muerte, y la posibilidad de que nuestras almas puedan trascender vidas múltiples. Até aqui o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado e nos encontramos no próximo episódio. Obrigado.